Daniela Lima, que vocês sabem que é extremamente próxima da nata de tudo que não presta desse país, ela veio falar que o depoimento do Paquito deixa Brasília com mãos grudadas no teto. E o depoimento que seria dado aí, né, ou será dado, pro Renan Calheiros. A nova data prevista agora é 10 de março. Aí a Daniela fala que o depoimento do Paquito, a CAI, promete expor falhas do Banco Central e ampliar a tensão nos três poderes. Brasília está com as mãos grudadas no teto, porque o arco de interlocuções que o dono do Master tinha era bem amplo. Vamos ver até onde ele vai e que tipo de narrativa o Paquito escolherá para se apresentar pela primeira vez em público desde que teve a prisão decretada. A empresa tinha noticiado sobre isso anteriormente, dizendo que até onde ele vai depende de até onde ele quer passar recados. Quem deu essa nota foi o Lauro Jardim. A gente já tinha comentado sobre isso. Aí junte essa matéria da Daniela Lima, ao do Lauro Jardim, passando o recado, e veja essa daqui. O plano original do Paquito, derrubado com a saída de Toffoli do caso Master. Com a escolha do Toffoli como relator, Paquito tinha alinhavado uma estratégia jurídica que, na pior das hipóteses, previa que ele confessasse apenas o crime de gestão temerária, levasse o caso para a primeira instância e pagasse uma bolada para se livrar das amarras da justiça. O ardil, continuam os interlocutores, contava com a premissa necessária a presença de Toffoli na relatoria. E isso não aconteceu. Gestão temerária é um negócio que é muito subjetivo, né? É temerário, né? Você está colocando um certo temor na forma como você está agindo, não parece tão prudente. E aí ele podia falar, né? Poxa, CDB é 140% do CDI, tentar emplacar uma história dessa. E é um crime que, no limite, aí você pega 2 anos de cadeia. No limite do limite, pagaria uma multa aí de centenas de milhões, que o Paquito, segundo a Veja, estaria disposto a pagar. Saiu o Toffoli. Aí agora é hora de dar o depoimento. Vai se criando um cenário no Brasil, que acho que vocês estão percebendo bem. E o Centrão não quer que o Paquito fale, o PT também não quer que o Paquito fale, ninguém quer que o Paquito fale, muito menos o Judiciário. A saída do Toffoli não ajudou em nada. A construção de um acordão não tá fácil, não tá simples, ainda mais ano de eleição, porque isso vai acabar respingando no Lula, é impossível não respingar. E agora teremos, né, esse cenário. O plano original foi por água abaixo. E aí? Aqui, realmente, se você parar a pensar, era uma válvula de escape. Olha lá, não, a gente julgou, condenou o cara, mudou a primeira instância, devolveu centenas de milhões de reais. Você podia, né? Não, tá condenado. E agora? Qual o caminho para a tomada aí? Pelo Mendonça, à frente da relatoria do caso do Master. Fora as confusões, né? CPI do crime organizado, do INSS. Aí falando de CPI, e também falando de judiciário, né? Também falando do Mendonça, a mesma vez já veio pontuar a falta de explicações de Lulinha no escândalo do INSS. Advogados com acesso ao PT relataram a Veja ver o primogênito do Lula em um aparente impasse. Embora a Lulinha tenha afirmado a interlocutores que cada centavo que eventualmente seja encontrado em suas contas após a quebra de sigilo pelo Mendonça seja lícito, ser limpo, ele não conseguiu explicar a essas mesmas pessoas com quem ele conversou como é que ele vive na Espanha. País para onde ele se mudou em julho de 25, apenas 2 meses depois do estouro do escândalo do INSS e onde pretende ficar pelo menos até o próximo ano. Tampouco Lulinha conseguiu detalhar como consegue honrar o pagamento de contas comezinhas, como aluguel, alimentação, quitação de impostos locais. O que Lulinha está fazendo na Espanha, né? Parece que foi fugido. O temor de que um escândalo atinja o governo a poucos meses da disputa eleitoral, né, é tamanho dentro do PT que Lula foi informado ainda no final do ano passado de que o cerco contra o filho estava se fechando. Independentemente do que de fato será encontrado nas costas do primogênito, a oposição ao governo Lula usa do aval a quebra de sigilo bancário e fiscal contra Fábio Luiz para tentar desgastar o governo e o vincular ao escândalo de descontos ilegais a aposentados e pensionistas que, segundo a PF, pode ter atingido 6 bilhões de reais em fraudes. À frente do inquérito sobre o INSS, que tramita no Supremo e traz citações à Lulinha, o ministro Mendonça deu aval para que o informante das investigações sobre o escândalo contra os aposentados fosse inscrito no programa de proteção à testemunha, depois de supostamente ter recebido ameaças do empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A testemunha, nesse caso, não era uma qualquer. Antigo parceiro de Camilo Antunes, Edson Claro, disse à PF, eu ouvi do Careca que ele pagava 300 mil reais mensais a Lulinha em troca de facilidade no governo. O presidente nunca desmentiu as suspeitas contra o filho e afirmou em uma entrevista que, se estiver envolvido, Lulinha vai pagar o preço porque é lei para todos. Lula prefere rifar o filho do que, né, não se reeleger. Lula só pensa nele no final do dia. Mas e aí? O cenário pro Lula tá cada vez pior, a ponto, né, a ficha caindo. O PT vai encomendar pesquisas para entender motivo do declínio na aprovação de Lula. Aí as suspeitas agora no Planalto, que muitos estão identificando que pode ter um certo cansaço do povo em relação à figura de Lula. Aí o bom é a solução. O cansaço? Vamos combater com novidades e inovações para o eleitor. Pronto. Aí te pergunto que vão fazer o quê? Deve ser vídeo de TikTok do Lula. Lula fazendo dancinha.
Não dá pro Lula mais, sabe? O Lula tá com horas contadas. Tá com horas contadas. É melhor o Lula, sabe? Não atrapalhar, deixar as coisas meio que em paz, porque em breve ele não será mais presidente. Não tem mais legitimidade pra fazer nada. Aí, como eu falei na introdução, a única coisa que eu vou falar aqui em relação ao Irã hoje no vídeo é isso aqui, porque tem tudo a ver com o Brasil. Como a guerra no Irã chegou ao Brasil. Essa coluna é publicada todos os domingos. Na verdade, tá publicada segunda-feira já, né? Dia 2 de março. Dia 2 é hoje, né? Deixa eu olhar de novo aqui o horário. Aí eles sempre analisam aí a Palver, tem os seus algoritmos, para ver como andam os grupos de WhatsApp. Com os números e as narrativas, eu acho que não é difícil de você entender que o Lula tá apanhando parado, né? E olha que ele nem... Na verdade, se ele tivesse falado alguma coisa, talvez estivesse menos pior. O silêncio do Lula é um silêncio de quem não quer desagradar, né? Sei lá, a turma da esquerda. E ao mesmo tempo não quer revelar para o Brasil o que ele pensa. Na manhã de sábado, Estados Unidos e Israel iniciaram uma operação contra o Irã. Acabou, né? Levando para o inferno lá o Khamenei. A notícia ocorreu o mundo ao longo do dia, com o Irã respondendo com mísseis e o Estreito de Hormuz sendo fechado. No Brasil, além de acompanhar os desdobramentos, muita gente foi pro WhatsApp processar o que estava acontecendo. Padrão, né? Isso acontece sempre. Vamos lá no WhatsApp ver da qual é. Dados do monitoramento de mais de 100 mil grupos públicos de WhatsApp pela Palver mostram que o assunto Irã, nos dias anteriores, cara, era menos de 1%. Ninguém comentava sobre isso. E aí saltou mais de 20 vezes durante o sábado, com o debate persistindo no domingo. A leitura das mensagens permite identificar 3 grandes eixos narrativos. 3 narrativas rolando, 3 grupos diferentes, 3 bolhas. O maior desses 3, e maior de disparado, por pouco mais da metade, ou seja, mais de 50% das mensagens, é o da direita. É quem está falando realmente sobre o assunto. Mais da metade é a direita, que processou o ataque como extensão da disputa ideológica. A morte do Khamenei foi celebrada em termos que combinam geopolítica e eleição. 2026 está sendo um ano desastroso para Lula. 2 ditadores amigos dele se ferraram com Trump. Maduro preso e Khamenei bateu as botas. A nota técnica do Itamaraty condenando os ataques foi recodificada como Lula apoiando o Irã. E não é? Não, não é? Pra mim é. Tem que tomar um lado. Se o lado é, os ataques, tem que conversar, o diálogo. 47 anos de diálogo não resolveu nada, é resolver agora. Então, o Lula tá apoiando. Convenhamos. Então já pegou mal. Uma postagem de Flávio no Twitter, com essa leitura migrou para os grupos e se multiplicou em diferentes versões. Então Flávio ainda decola. O que mais ganhou atenção nesse eixo foi a foto do Alckmin. As mensagens recuperam a presença do vice-presidente na posse, do presidente iraniano Pezeshkian, em julho de 24, com o enquadramento de que ele seria o único ainda vivo entre todos os presentes na foto, transformando um evento diplomático legítimo em narrativa de cumplicidade com o regime em colapso. O segundo eixo, que concentrou cerca de 1/4 das mensagens classificadas, enquadrou o ataque como imperialismo. A pergunta recorrente foi: qual o próximo alvo? Cuba? O Brasil, por causa das terras raras? Notas em solidariedade ao povo iraniano, como a do MST, foram compartilhadas e circularam textos lamentando o vil atentado contra o Khamenei, colocando o episódio ao lado do sequestro de Maduro. Aqui tem uma coisa que chama a atenção, que fala assim, né? O segundo eixo enquadrou o ataque como imperialismo, tá? E é 1/4 das mensagens, né? 25%. Cerca de 25%. Não dá nem 25%. Quando ele fala do primeiro eixo, né? Ele fala que o maior dos 3 eixos é o da direita. E que eixo é esse aqui, o segundo? Esse eixo que não dá nem 1/4 é qual? Esse aí que tá com pena do Khamenei. Esse eixo aí que tá compartilhando o MST. É o da esquerda, não é não? Agora, por que não colocou a esquerda, lulista, a base de apoio do Lula está com pena? O grande viral no eixo do Lula, dos lulistas, foi um artigo reagindo ao editorial do Estadão, intitulado Ninguém Vai Chorar pelo Irã. O texto chamou o jornalismo brasileiro de necrojornalismo e acusou o Estadão de psicopatia travestida de análise geopolítica. Que choro, viu? O terceiro eixo foi menor, é um texto mais isento, mais técnico, nas especulações sobre consequências práticas e forte ruído informacional. Fechamento do Estreito de Hormuz virou tema com mensagens comentando o impacto no preço dos combustíveis. O petróleo vai disparar, segunda-feira o petróleo vai estar nas alturas. O pessoal estava preocupado mais com, sei lá, alguns impactos econômicos na situação. O conflito no Irã, assim como a ação na Venezuela, foi processado como mais um episódio de uma disputa interna que já estava em curso antes dos primeiros mísseis. Ao longo de 26, mais eventos desta magnitude devem acontecer e abrir janelas para capturar atenção para pautas políticas domésticas. E esse mecanismo ganha peso particular em ano eleitoral. Em meados de 12 horas, o WhatsApp brasileiro havia construído 3 batalhas paralelas. Nenhuma delas era exatamente o que estava acontecendo no Teherã. Mas em termos práticos, o que é que isso significa? E mais da metade das mensagens circulando no WhatsApp é das pessoas indignadas com Lula, com a postura do Itamaraty, relembrando o que é que o Alckmin andava fazendo em julho de 2024, ou seja, uma catástrofe para o Lula. Enquanto o Lula